Bem-vindos ao Direito Distorcido. Eu sou Michel Cesarino. É um grande prazer contar com o prestígio de sua audiência, meu amigo e minha amiga. Obrigado se você é seguidor deste canal e se você curtiu este vídeo ou outros. Hoje eu falo sobre a psicologia das cores. Na verdade, é o título de um livro, eu estou com ele aqui, vocês podem ver, da Eva Heller. Tem uma capinha bem interessante, já faz alguns anos que ele vem sendo publicado com essa capa, então é muito fácil de encontrar em livrarias e também pelos sebos. Ele tem um conteúdo bem chamativo em termos de história, a psicologia e outras informações. Por exemplo, você pode ver ali que ele fala da questão do surgimento da indústria química a partir da necessidade de produção de pigmentos, olha só. Enfim, eu começo mencionando a questão de como nós vivemos num mundo muito mais colorido hoje do que era antigamente. Antigamente era um mundo com cores mais pardacentas. Quando eu digo antigamente, há 200 anos atrás, porque obviamente nós não tínhamos a capacidade industrial para a produção de pigmentos sintéticos. Então, o que era usado era tudo que era corante de origem natural. Então, nós tínhamos que usar, por exemplo, o suco de algumas ervas, alguns minerais que eram moídos e o seu pó era usado para fazer cores. Então, isso envolvia tanto a tintura em termos de tecidos, quanto a produção de tintas para quadros e outros elementos mais de arte. Ora, o que podemos ver a partir disso? Nós chegamos no mundo, recebemos um legado e nós acreditamos que sempre foi assim, muitas das vezes, sem nos contestarmos. Então, por exemplo, hoje ainda temos por aí pessoas que estão atrasadas no tempo e falam que o azul é de menino e o rosa ou o vermelho é de menina. Mas as coisas foram muito diferentes antigamente e tem uma razão de ter acontecido essa reversão. Antigamente, o vermelho era uma cor para homens por causa de ser a cor que lembra a guerra, a coragem, a força, e o azul era ligado às cores mais femininas por causa de trazer a ideia de calma, a ideia da limpeza do céu. Então, se você pega o código de cores que nós tínhamos desde a Idade Média, os retratos de Jesus, por exemplo, eram sempre cores vermelha e cores em púrpura. Então, o que acontece? Nós vemos o azul sendo usado para a reprodução de quadros da Madonna, de Maria. Então, o manto era azul e outras coisas mais por causa dessa codificação. Por quê? Porque o vermelho era uma cor muito mais difícil de fazer, assim como o púrpura. Não por acaso, por serem cores difíceis de serem produzidas e encontradas, elas eram também exclusivas dos reis e da nobreza. Então, rei e nobreza ficam identificados com as cores vermelha e púrpura. Depois, nada mais natural do que pensar, ora, como eu vou representar o rei dos reis a não ser com a dignidade do vermelho ou do púrpura? Daí então, em muitas pinturas antigas, ou mesmo do período Renascimento medieval, Jesus ser representado com a dita cor vermelha, conforme eu disse. Então, a seguir, nós temos também a questão do verde. O verde é a segunda cor, naquele período, mais difícil de ser conseguida. Então, ele vai ser usado para representar a burguesia. A cor mais fácil de ser obtida era o azul, por isso que o azul era a cor que não era apenas destinada às mulheres em geral, mas sobretudo ao povo, porque muitas ervas podiam ser usadas para a produção desse azul, entre elas o índigo, por exemplo. O que acontece é que nós temos também o surgimento
das indústrias químicas a partir da necessidade de produção de pigmentos sintéticos. Ora, até então, eram só essas ervas e minerais que eram usados. Por exemplo, a Hearst e a BASF e a Bayer começam com indústrias cujo foco era a produção de cores, de pigmentos novos e inusitados. É tão interessante essa questão das cores que ela traz em questão não só a psicologia que nós temos envolvendo todo o conteúdo de como sentimos as cores e de como somos envolvidos por elas, ou da questão também de marketing, propaganda, como fala um pouco sobre a maneira como nós nos posicionamos no mundo. Então, como nós recebemos esse mundo mais colorido, não pensamos muito naquilo que recebemos. E veja só, muita gente passa a vida inteira achando que rosa e vermelho é cor de mulher, azul é cor de homem, sem pensar que antes era o contrário. É, e vejam, olha que interessante, por que, que o azul se torna a cor do povão, além de ser por causa da questão da popularidade na produção do pigmento, de ser muito fácil? Porque é uma cor que ela desbota rápido nos seus primórdios, mas ela também tem uma certa capacidade de ser produzida em massa. Por exemplo, o caso do verde, nós temos a história do quadro do Van Eyck, das bodas dos Arnulf, que eles estão, como burguesia, prevalentemente retratados usando vestes verdes e tem um leito com uma colcha vermelha. Ora, a burguesia não podia, pelo Código de Poderes, usar vermelho, mas eles podiam ter alguma coisa ou outra como vermelho. Então, para você ter um tecido daquele sendo usado como colcha de cama, significava status e poder. Então, no quadro, você tem elementos que são postos ali para representar a posição social dos Arnulf, que é o verde da vestimenta, o espelho que está retratado e também a cama com o tecido vermelho. Então vejam que interessante, nós temos aí a codificação de cores para camadas sociais. O vermelho e púrpura para nobres e a nobreza e reis, depois o verde relembrando para a burguesia e o azul para o povo. Outro fato interessante. Eu, até então, ao ler esse livro, eu achava que o Napoleão tinha sido envenenado com arsênico quando ele estava no exílio em Santa Helena. Mas, na verdade, ele tinha um gosto muito acentuado pela cor verde. Ele gostava de roupas verdes, da forragem dos quartos em verde. Então, os papéis de parede verdes e outras coisas desse verde era feito com arsênico. E com o clima úmido de Santa Helena, a ilha de Santa Helena onde ele ficou em exílio, aquele arsênico era evaporado. Então ele foi respirando o arsênico, foi tocando vários móveis nesse verde. Imagina que situação terrível. E nós achamos que o Napoleão foi envenenado com arsênico. Não que de repente não tivesse acontecido, mas segundo relata esse livro da Eva Heller, o fato mesmo foi a predileção do Napoleão pelo verde que o levou à morte. Outra história interessante do livro é como o azul era produzido a partir da ação dos tintureiros bêbados. Por que tintureiros bêbados? Eles observaram que ao pisar certas ervas, essas ervas elas precisavam ficar fermentando com urina. Mas eles não sabiam exatamente, por causa de não terem ainda um estudo de química desenvolvido, era apenas um método empírico, não sabiam que a questão toda era a presença de certos elementos da urina que ajudavam na fermentação, juntamente com o álcool. Eles percebiam que quando os homens que iam fazer esse azul bebiam,
o azul ficava muito mais brilhante. Então, se ensinava aos tintureiros que o dia de produzir o azul era o dia da festa, ou seja, o sujeito bebia o dia inteiro, caía bêbado pelo chão, e aí eles iam colocando a urina ali nas tinas para a produção do azul, esse azul brilhante. E as pessoas na cidade sabiam o dia em que o azul estava sendo produzido justamente pelos tintureiros bêbados caídos pelos arredores, nos gramados, enfim. As coisas interessantes em termos de produção de cor que a gente tem por aí. Né? Tem também aquela história dos vidros verdes, né? Mas essa não está no livro, eu estou trazendo por causa de ter me lembrado, que era feito com urânio. Então, nós temos hoje vidro radioativo por aí que é usado para ornamento e outras coisas. O livro também traz algumas informações interessantes sobre o uso das cores e uma espécie de influência psicológica nas pessoas. Ele fala de acordes de cores, combinações de algumas cores e a sensação que aquilo passa. Então ele vai trazer uma tabela de algumas cores, chamando de a cor da amizade, o acorde da amizade, aliás, o acorde da inveja, o acorde do venenoso e outras coisas. Como essas combinações de cores passam certas impressões. Outro ponto interessante que me chamou a atenção, por exemplo, você usar uma cor inusitada para um objeto que costuma ser de outra chama atenção. Então, se você pega uma banana e pinta de cor laranja ou de azul, vai chamar muito mais atenção do que propriamente a banana amarela, porque nós vemos a banana, pensamos em banana verde ou banana amarela. E se você, por exemplo, vai vender doces ou banana ou coisas assim, a minha sugestão é pegue a embalagem do produto, faça uma bananinha azul, roxa, cor de laranja, por causa dessa estratégia da cor inusitada. Enfim, é um bom livro, é muito interessante. Ele permite uma série de questionamentos e aprendizagens e, sobretudo, ele nos ajuda a desmistificar um pouco essa historinha aí de mundo de cores que recebemos. Se você é como muitos ainda que acredita que rosa é de menina, vermelho de menina e azul de menino, eu acho que você tem que ler esse livro, porque a vida humana é uma vida em cores. Já basta que a gente feche os olhos ali na morte e tudo fica escuro. Então, seja feliz, aproveite as cores em todos os seus potenciais, tudo aquilo que traz alegria, não só tristeza, ok? Bons dias a todos e excelentes momentos de cor.